do tempo no céu. Posto que todas as coisas se sucedam e progridam no céu, como no mundo, a verdade é que os anjos não têm noção nem ideia alguma do tempo e do espaço, e até ignoram completamente o que é o tempo e o que é o espaço. Do tempo no céu se tratará aqui, agora, e mais tarde se falará do espaço, em um artigo especial. Os anjos não sabem o que é o tempo, embora todas as coisas andem em progressões sucessivas como no mundo, e com tanta semelhança que não há diferença alguma. Isto porque no céu não há anos nem dias, mas há mudanças de estado. Ora, onde há anos e dias, há tempos, e onde há mudanças de estado, há estados. Se há tempos no mundo, é que no mundo o Sol aparentemente anda sucessivamente de um grau a outro e faz os tempos que são chamados estações do ano. E, além disso, ele aparentemente anda ao redor da Terra e faz os tempos que são chamados partes dos dias, e tanto uns como outros por voltas regulares. Não se dá o mesmo com o Sol do céu. Ele não faz anos nem dias por progressões e circunvoluções sucessivas, mas faz, em aparência, mudanças de estado. E essas mudanças ele não as faz por períodos regulares, como foi mostrado no artigo precedente. Daí é que os anjos não podem ter ideia alguma de tempo, mas, em vez disso, eles têm a ideia de estado, que é estado, vê-se acima, número 154. Como os anjos não têm ideia alguma tirada do tempo, qual a que têm os homens do mundo, eles não têm, por conseguinte, ideia alguma relativa ao tempo e às coisas que pertencem ao tempo, e até não conhecem as coisas que são próprias do tempo, como o ano, o mês, o dia, a hora, hoje, amanhã e ontem. Quando os anjos ouvem do homem tais coisas, pois há sempre anjos adjuntos ao homem pelo Senhor, em vez dessas divisões do tempo, eles percebem estados e coisas que dizem respeito ao estado. Assim, a ideia natural do homem é mudada em uma ideia espiritual nos anjos. Daí vem que os tempos, na palavra, significam estados, e que as coisas que são próprias do tempo, tais como as divisões acima mencionadas, significam os espirituais que lhes correspondem. Dá-se o mesmo com todas as coisas que existem pelo tempo, como as 4 estações do ano, denominadas primavera, verão, outono e inverno, as 4 partes do dia, chamadas manhã, meio-dia, tarde e noite, as 4 idades do homem, que se chamam infância, adolescência, virilidade e velhice, e todas as outras coisas que ou existem pelo tempo ou se sucedem segundo o tempo. O homem pensa segundo o tempo quando pensa nessas coisas, mas o anjo pensa segundo o estado. Por isso, o que há nelas segundo o tempo do homem se muda em ideia do estado no anjo. A primavera e a manhã mudam-se na ideia de um estado de amor e de sabedoria. Quais são o amor e a sabedoria no primeiro estado nos anjos? O verão e o meio-dia são mudados em ideia do amor e da sabedoria, quais eles são no segundo estado. O outono e a tarde, quais eles são no terceiro estado. A noite e o inverno em ideia de um estado qual existe no inferno. Daí vem que semelhantes coisas são significadas por esses tempos na palavra. Ver número 155. Vê-se claramente por esse modo como os naturais,
que estão no pensamento do homem se tornam espirituais nos anjos que estão no homem. Como os anjos não têm noção alguma do tempo, eles têm da eternidade uma ideia diversa da dos homens da terra. Por eternidade, os anjos percebem um estado infinito e não um tempo infinito. Um dia eu dirigia meus pensamentos sobre a eternidade e, pela ideia do tempo, pude perceber o que era a eternidade, in aeternum, isto é, que era sem fim, mas não o que era de toda a eternidade, ab aeterno, nem por conseguinte o que Deus, antes da criação, tinha feito de toda a eternidade. Como daí resultasse para mim ansiedade, fui elevado na esfera do céu, e assim na percepção em que estão os anjos sobre a eternidade. E vi, então, claramente que se deve pensar sobre a eternidade não segundo o tempo, mas segundo o estado, e que então se percebe o que é de toda a eternidade. É também o que eu próprio percebi. Os anjos que conversam com os homens nunca falam pelas ideias naturais próprias ao homem, as quais se derivam todas do tempo, do espaço, do material e das coisas que lhes são análogas, mas se exprimem pelas ideias espirituais que se derivam todas dos estados e das diversas mudanças de estado dentro e fora dos anjos. Todavia, quando as ideias angélicas, que são espirituais, influem nos homens, elas se mudam logo e por si próprias em ideias naturais, próprias ao homem, inteiramente correspondentes às espirituais. Que isso se faça assim, os anjos não o sabem, tampouco os homens. Tal é também todo o influxo do céu no homem. Havia anjos que tinham sido admitidos mais perto em meus pensamentos, e até em meus pensamentos naturais, em que havia muitas coisas provenientes do tempo e do espaço. Mas como eles, então, não compreendessem coisa alguma, logo se retiraram. E, depois que se retiraram, os ouvi falar e dizer que eles tinham estado nas trevas. Foi-me dado saber por experiência qual é a ignorância dos anjos a respeito do tempo. Havia um habitante do céu que era tal que podia também ser introduzido nas ideias naturais como as do homem. Quando, pois, percebi isso, conversei com ele como um homem com outro homem. A princípio, ele não soube o que era aquilo que eu chamava tempo. Por isso, fui obrigado a informar-lhe como o Sol parece girar ao redor de nossa Terra, fazendo os anos e os dias, que por conseguinte os anos se distinguem em 4 estações e também em meses e semanas, e os dias em 24 horas, que esses tempos se efetuam por voltas regulares e que é por essas voltas que há tempos. Quando ele ouviu estas explicações, ficou admirado e disse-me que ignorava tais coisas, mas sabia o que eram os estados. Enquanto conversava com ele, eu lhe dissera também que no mundo se sabia que não há tempo no céu. Os homens falam, com efeito, como tendo ciência disso, pois dizem dos que morrem que eles deixam as coisas temporais e que saem do tempo, e por esse modo eles compreendem sair do mundo. Dissera-lhe também que havia alguns homens que sabiam que os tempos em sua origem são estados, pois que lhes são absolutamente conformes aos estados das afeições em que se acham, curtos para os que se acham em um estado de prazer e de alegria,
longos para os que se acham em um estado de desgosto e de tristeza, e variáveis em um estado de esperança e de expectativa, que, por consequência, os eruditos inquiriram o que é o tempo e o espaço. E até alguns sabiam que o tempo só existe para o homem natural. O homem natural pode crer que não haveria pensamento algum se as ideias do tempo, do espaço e das coisas materiais lhe fossem tiradas, porque é sobre essas ideias que se funda todo o pensamento do homem. Mas saibam que os pensamentos são tanto mais finitos e reduzidos, quanto mais participarem do tempo, do espaço e do material, e tanto mais vastos e amplos, quanto menos participarem deles. Porque a mente é tanto mais elevada quanto mais está acima das coisas corporais e mundanas. É daí que os anjos possuem a sabedoria, e sabedoria tal que se diz incompreensível porque não entra nas ideias que só consistem em tais coisas.